Veja só, como evitar o câncer? E ao mesmo tempo, como corrigir? Guarde com vocês. Procure não comer muita carne. Controle a quantidade de açúcar que você ingere. Tá bem? O câncer ele se manifesta de duas formas: alimentação errada e questões vibracionais. As pessoas que estão de mal com a vida são as que mais sujeitas estão a terem câncer. Principalmente as que são tristes e as que carregam mágoa em seu coração. O câncer, ele provoca uma alteração através de fungos nas partes mais sensíveis que cada um tem. O tratamento ele é singular, né? O tratamento ele serve para cuidar do pH do sangue, da reforma do DNA, das moléculas, das células, de todos os tecidos que envolvem o corpo humano. Veja só, quando você recebe esse diagnóstico, a primeira coisa que você precisa é de ajuda espiritual. Nunca pensar que você vai desencarnar porque você apareceu esse câncer, achando que porque os homens não conhecem a cura, que você não vai se curar. Então veja só, primeira coisa, água alcalina. Quem está com câncer tem que procurar beber água alcalina constantemente, aliás, até mesmo quem não esteja, que tenha vanádio. Tem que tomar proporcionalmente a água de acordo com o peso, certo? Se 70% do nosso planeta é água, 70% em média o nosso corpo também é água. E mais ou menos a mesma proporção o cérebro. Então, como tudo funciona em torno da água, o primeiro remédio para você começar a curar o câncer é água. O segundo é a abstinência de carnes. Mas para evitar conflitos, é importante a absorção das proteínas de origem vegetal. Elas são mais ricas e ajudam na recuperação mais rapidamente. Não importa onde esteja o câncer, não importa o local onde ele está se manifestando, ele está dentro da corrente sanguínea e o ponto onde ele se manifesta é onde está mais vulnerável, é onde a sua imunidade, a sua saúde está mais fraca. Isso já vem conforme o tempo. Mas quando a pessoa ela traz muitas mágoas, as mágoas geram o câncer nos seios, geram câncer no estômago, e geram o câncer no pulmão, e geram o câncer no fígado e no intestino. As mágoas provocam o câncer nesses pontos. Por isso que sempre vem a sugestão para se aprender sobre reencarnação e aprender a perdoar. Aprender a perdoar pelo próprio bem da saúde. Cada um tem que saber escolher a vida que quer ter para poder viver. Ponto. Em relação à alimentação, o que vai ajudar a curar todos os tipos de câncer? As folhas verdes escuras, todas elas, o brócolis, a couve-flor, a berinjela, a cenoura, essencialmente. Esses alimentos são ricos, nutritivos, simples e fáceis de encontrar, que vão ajudá-los. Também pode acrescer o gengibre, a bardana, a raiz da bardana na alimentação, e utilizar-se dos temperos, todos eles, inclusive a pimenta vermelha, a dedo de moça, que ela ajuda a limpar o sangue, principalmente nesses órgãos em que a medicina tem mais dificuldade de tratar: pâncreas, pulmão, e quando às vezes o câncer é nos ossos, quando o câncer é na garganta, na tireoide, na língua,
Esses adstringentes, eles ajudam a eliminar essa acidez, porque são alimentos ácidos. Quando são absorvidos pelo corpo, se tornam antiácidos. Pode ingerir com tranquilidade. É só colocar e temperar bem a comida, lembrando-se sempre do açafrão da terra, do sal, o sal rosa, ou sal vermelho, ou sal azul, até mesmo sal negro. É essencial para a recuperação do equilíbrio de todas as moléculas que formam os tecidos ou os órgãos, até mesmo a formação do sangue, para que os irmãos consigam se recuperar. Dos frutos, a uva roxa, a uva vermelha, o suco da uva, quando natural. A maçã, a banana, a pera, o abacate, o abacaxi. Esses, os mais comuns e mais fáceis de serem encontrados, devem ser ingeridos das mais diversas formas, quando os mesmos estão maduros, sem acrescentar absolutamente nada artificial para que possa se superar esse indício do câncer, não importa em qual órgão ele esteja. Ok? Dos chás, tudo envolve a corrente sanguínea. O segredo para curar o sangue é corrigir o pH do sangue. Por isso que é essencial a alimentação, por isso que é importante o sabor dos alimentos corretamente, para que o cérebro determine para onde irão as energias absorvidas desses alimentos. Principalmente, pode-se comer o arroz, o feijão, cultura brasileira, o macarrão, não abusando em demasia para não causar estrangulamento do processo intestinal. Os queijos devem ser evitados para quem tem câncer. Não se deve comer nenhum tipo de queijo, em nenhum horário. Nenhum horário. Deve ser evitados. Embutidos em geral. O leite, apenas o de coco, deve ser ingerido, salvo quando de origem animal for puro, sem mistura. Então isso interage como alimento, sem causar problemas de rejeição. Então, pelas dificuldades que os irmãos têm de ter ou de encontrar, melhor que se utilize-se do leite do coco, comer, a polpa do coco, além de ingerir o próprio óleo do coco, tanto em colher como em cápsula, aí cada um escolhe como quer. As plantas medicinais que interagem para corrigir, deve-se utilizar-se do ipê roxo, da noz pecan, da graviola, folha ou casca. Folha ou casca. O de maior concentração energética estão nas cascas da copaíba, do ipê roxo, essencialmente. Da graviola é melhor as folhas. A noz pecan, o melhor, a casca. Do cipó cruz, pode ser tanto a folha quanto as cascas, para evitar qualquer transtorno no futuro. Tais chás tem que ser ingerido uma xícara 3 vezes ao dia, um período de 90 dias, simultaneamente. Isso
facilitará ao organismo se reorganizar, além propriamente dos agentes dos suplementos minerais. Suplementos esses: água prata coloidal, água cobre coloidal, água ouro coloidal e água de platina coloidal. Essa última, essencialmente, atua no refazimento da composição do DNA, evitando que o mesmo se deforme e cause danos ou hemorragias ou recaídas ao organismo. Mesmo o câncer se tratando, em alguns casos, de processos kármicos, aprende-se que, pela boa vontade e pela fé, transforma-se o karma em uma oportunidade de cura e de regeneração. Cabe aos irmãos nutrirem-se adequadamente. Não se deve tomar suco de laranja nem limão à noite. Ambos esses frutos cítricos é importante que sejam ingeridos pela manhã, até às 10 horas, no máximo até o meio-dia, não importa em que localidade do planeta estejam. Todos os frutos amarelos trazem em si a consistência energética fluídica do Sol, em partículas ainda não conhecidas pela medicina, que potencializam os mesmos pela temperatura e pelo grau de luminosidade, principalmente às 10 horas da manhã, que é o horário mais propício energético para se absorver a luz solar, inclusive para corrigir problemas nos olhos, na visão. É o ponto em que o equilíbrio entre temperatura e todos os raios solares, do qual a medicina ainda não conhece, por não terem aparelhos capazes de discernir suas intensidades, as suas formas e como agem na vida para reconstituir o organismo. Em relação a nódulos, tumores, cistos, hérnias, deve-se utilizar-se do composto da dolomita indicado a vocês, misturar com o agar-agar, outra planta medicinal, vindas das correntes marítimas, utilizando-se da seiva do sangue de dragão e mais as pomadas da pitanga, da copaíba e do própolis, juntas e ou separadas. Mistura-se tudo e passa-se sobre o local aonde há nódulos, cistos, hérnias e ou qualquer inflamação. Quando há tumores já abertos externos, pode-se acrescer aí a pomada cicatrizante para acelerar o processo de cicatrização e fechamento dos tecidos. É imperioso que se lembrem das proporções da água, deve-se evitar açúcares, deve-se utilizar-se do mel como meio para poder absorver os nutrientes que há nas flores, do qual as abelhas fazem todo o papel e o trabalho principal de colher o que de mais importante há. Portanto, os derivados apícolas são essenciais na recuperação, no tratamento para os que já estão ou para aqueles que querem evitar problemas com o câncer. Fica a orientação para todos os tipos de câncer. Graças a Deus.